Obrigada, senhor presidente, senador Paulo Rocha, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, ontem já, senador Requião, após a sessão deliberativa do Senado Federal, a partir do momento em que foi reaberto a palavra para os senadores, de acordo com as inscrições, fazerem os seus pronunciamentos, essa tribuna foi ocupada pelo senador Eduardo Lopes, senador do Estado do Rio de Janeiro. E no pronunciamento feito pelo senador, me chamou muita atenção, e eu tive a possibilidade de acompanhar, de ouvir com muita atenção, me chamou muita atenção o fato dele ter aqui da tribuna denunciado o governo federal e ter dito, senador Paulo Rocha, que se sentia traído, se sentia desrespeitado pelo governo federal, que não cumpriu a sua palavra no que diz respeito à votação da reforma trabalhista. A reforma trabalhista que foi aprovada nessa casa sem uma modificação sequer daquilo que foi aprovado na Câmara dos Deputados. E que os senadores e senadoras diziam que atenderiam ao pedido do governo federal para aprovar rapidamente o projeto tal qual veio da Câmara dos Deputados, para que as correções fossem feitas de duas formas, através de veto e através de medida provisória. Lamentavelmente, o presidente Michel Temer, este presidente ilegítimo, Michel Temer, de imediato deixou de cumprir a palavra porque sancionou a lei sem fazer um veto sequer. E a medida provisória que foi enviada para cá, como diz o velho ditado popular, foi para inglês ver. Foi mais uma vez para enganar o parlamento e para enganar o povo brasileiro, porque a medida provisória, a comissão de análise da medida provisória, sequer, senadora Thaídes, foi instalada, porque o presidente escolhido foi o senador do estado do Acre, o senador Gladson Cameli, que imediatamente renunciou à presidência e, depois disso, nenhum outro presidente foi nomeado em seu lugar. Ou seja, não havia nenhum interesse por parte da base do governo, pelo menos da maioria das lideranças do governo, que a comissão funcionasse. E o resultado, a medida provisória caducou, a medida provisória perdeu a validade. Hoje, senador Paulo Rocha, são 301 dias que se passaram já, senador Requião, da data da sanção da lei sem que uma mudança tivesse sido feita. Então, nós perguntamos, não mais a Michel Temer, mas pergunto à base de governo aqui no Senado Federal, cadê as mudanças que os senhores falaram, que as senhoras falaram que ia ter? Ou seja, nenhuma mudança teve. E o trabalhador é quem está sendo penalizado. Os resultados nós estamos vendo através das pesquisas divulgadas pelo CAGED, pelo IBGE, que mostram que aumentou o número de desemprego em quase 1,5 milhão apenas no primeiro trimestre desse ano. O número de desemprego que prometeram que a reforma iria gerar empregos, o número de desemprego aumentou. Mas a receita da Previdência Social caiu também por conta da precarização nas relações de trabalho. E não para aí. A massa salarial dos trabalhadores e das trabalhadoras também caiu nesse período, senador Paulo Rocha. E não bastasse isso, eu tomei conhecimento de uma notícia agora divulgada no dia de ontem, do ator Nobu Carri, de 31 anos, que denuncia que ele foi um dos garotos propagandas do governo Temer, no sentido de dizer que o governo vai muito bem, que a inflação está caindo, que os juros estão diminuindo, que está havendo um crescimento da safra, um crescimento do PIB. Enfim, ele disse que fez essa propaganda, sofreu assédio e até agora não recebeu por ela. Até agora não recebeu
por essa propaganda que ele teria feito. Ou seja, o governo ainda gasta recursos públicos para fazer propagandas tentando dizer que o Brasil vai muito bem. O Brasil não vai bem. O Brasil não vai bem. Não é a taxa de juros que tem caído, não, porque a taxa para o consumidor, a taxa do cartão de crédito, senadora Thaídes, a taxa de juros de cartão de crédito, ninguém melhor do que Vossa Excelência para falar sobre isso. A taxa do cheque especial do banco, essa tem crescido. E o que interessa à população brasileira é exatamente isso. E, infelizmente, mais uma vez, é o trabalhador e a trabalhadora que têm sido penalizados. O Supremo Tribunal Federal, o STF, deverá, nesses dias, iniciar uma série de julgamentos, de questionamentos sobre a constitucionalidade da lei que estabelece uma nova relação de trabalho no Brasil, e tenho certeza absoluta que muitos pontos deverão ser considerados inconstitucionais, porque efetivamente são, porque não apenas os direitos contidos na CLT foram retirados, mas de forma indireta também os direitos constitucionais estão sendo retirados dos trabalhadores. E eu repito aqui o que tenho dito com muita insistência. O trabalhador autônomo, ele pode perfeitamente substituir um trabalhador de carteira assinada, porque a própria lei aprovada diz que um autônomo pode ser contratado de forma contínua e exclusiva, ou seja, qualquer trabalhador que desenvolva trabalho no escritório, na limpeza, nos serviços gerais, podem ser demitidos e recontratados como autônomos. E, se assim for, significa dizer que não terão mais os direitos constitucionais, porque não tendo carteira de trabalho assinada, não tem direito a 13º, não tem direito a férias, não tem direito sequer ao descanso semanal remunerado. Portanto, senhor presidente, quero dizer e mais uma vez repetir que é importante que nós todos mantenhamos muito forte a luta e a bandeira pela retomada dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras que, infelizmente, foram arrancados através dessa tal reforma trabalhista, que, longe de modernizar as relações de trabalho, longe de alcançar o aumento de produtividade, tem feito exatamente o inverso, tem tirado o salário, tem tirado a estabilidade e tem diminuído também o nível de produtividade na produção em nosso país. Muito obrigada, presidente.